Olá, eu sou Valquíria Almeida, facilitadora de cursos, palestrante, escritora, e estou aqui hoje a convite da SBTD, Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e da Êxitos. E estamos aqui com duas convidadas incríveis, duas pessoas competentes, duas profissionais com muita qualidade. E o assunto que nós vamos falar hoje aqui é um assunto relevante, é um assunto que vai realmente mexer com cada um que está assistindo. Secretariado remoto. Meninas, Idelma e Artemísia, por favor. O prazer é todo nosso, Valquíria. Claro, vamos agradecer à SBTD e à Êxito por esta oportunidade, até porque nós estamos no mês da secretária. Então, isso para nós é um grande presente, né? Estar com você falando sobre o secretariado remoto, né? Eu sou secretária há mais de 30 anos, secretária executiva, continuo atuando como secretariado remoto. É uma profissão que eu escolhi e que eu me dedico e que eu realmente gosto do que faço. Né, Idelma? Exatamente. Também agradeço a SBTD e a Êxitos pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Valquíria. Muito obrigada. E como a Artemísia falou, também sou secretária há mais de 25 anos, atuando nas empresas, indústria farmacêutica, de um modo geral, e multinacionais. E continuo. Atualmente, nós vamos falar mais à frente, mas junto com a Artemísia, continuo atuando no ramo de secretariado, que também é a profissão que eu escolhi e que tenho o maior prazer e o maior orgulho em poder oferecer esse serviço a todos. Que bom, né? Que bom que nós estamos aqui com essas profissionais maravilhosas e num mês muito especial, né? Que é o mês do profissional de secretariado. O dia do profissional de secretariado é dia 30 de setembro, que é o Dia Nacional. E nós já estamos aqui, né, fazendo uma celebração por meio, né, desse bate-papo aqui tão gostoso com essas profissionais. Então, uma das coisas que eu gostaria muito de saber, né, de vocês é sobre quais as competências que vocês julgam, né, serem importantes para qualquer profissional que queira trabalhar remotamente. O que vocês podem falar para nós sobre isso? Quando fala de competências, né, quando você pensa nas competências técnicas, eu acredito que para atuar como secretariado remoto, você tem que ter uma estrutura de conexão muito boa, porque você vai atuar em qualquer lugar. Você vai exercer o teu trabalho na sua residência, num café, num restaurante, em um hotel. Então, essa é a ferramenta básica da secretária para atuar como secretária remoto, tá? Obviamente que vem a parte técnica do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, né? A nossa formação e a nossa experiência. Então, é uma faculdade, são diversos cursos de especialização que faz com que nós estejamos atualizadas para atuar. Isso na parte técnica. Na parte comportamental, né? Você fala das skills, soft skills, eu acho que o comprometimento e adaptabilidade. Eu acho que esse é o ponto principal do secretariado, porque a secretária, ela é um braço direito, braço esquerdo dos executivos, porque realmente ela abre as portas, ela é a solução para os executivos, ela traz a solução, ela é a facilitadora. Então, para mim, esses dois pontos são essenciais dentro do profissional de secretariado. É isso. Nós costumamos dizer que a secretária ela é multifuncional, né? E sendo multifuncional, acho que a gente poderia elencar aqui várias competências que fazem parte do dia a dia de uma secretária.
A Artemísia falou da adaptabilidade, eu acrescentaria aí também a flexibilidade, porque para o trabalho remoto, você precisa saber ter a flexibilidade e saber como lidar com ela. Então, junto com a flexibilidade, tem a questão também de você ser uma pessoa extremamente organizada e ter um planejamento, porque sem o planejamento você não consegue lidar bem com todas as demandas que o dia a dia impõe. Então, a secretária, dentro desse contexto, né, eu poderia elencar, como nós já falamos, flexibilidade, adaptabilidade, a questão da criatividade, porque quando você faz um trabalho remoto, dependendo com quem você trabalha, muitas vezes você trabalha com empresas diferentes, de segmentos diferentes, com níveis diferentes de executivos, então você tem que estar preparada para saber lidar com cada um, né? E isso não é simplesmente você não aprende isso de um dia para o outro. Isso, na verdade, você tem que ter toda uma bagagem, uma experiência, estar no dia a dia se familiarizando com as mudanças que acontecem no dia a dia, estar sempre preparada e buscando aprendizado, isso é extremamente importante. Tem uma competência que eu acho que é fundamental para qualquer profissão, na verdade, mas para a secretária principalmente, que é a inteligência emocional. Eu gosto muito, né, do tema, inclusive, mas acho que a inteligência emocional, quem tem essa competência bem desenvolvida, consegue, na verdade, manter um equilíbrio, né, do ambiente onde ela atua, ajudar as pessoas ao seu redor. Às vezes uma secretária ela não trabalha somente com o executivo, ela tem toda uma equipe também ao redor, né? Então é muito importante que ela tenha essa competência bem desenvolvida para saber lidar com tudo que acontece no dia a dia, com os ânimos, com as emoções, enfim, que também influenciam, na verdade, do resultado do trabalho, né? Muito bom, excelente, gente. Falando, né, de inteligência emocional, existe uma pesquisa que diz que as empresas contratam pelas competências técnicas. Né? Então, o planejar, o redigir, o gerenciar informações, né, que é técnico. Agora, demite por competências humanas, as comportamentais, que é falta de inteligência emocional, falta de resiliência, falta de bom humor, porque é uma coisa incrível, né? Bom humor e entusiasmo são duas competências importantíssimas para qualquer profissional, inclusive para o secretariado, né? Entusiasmo, uma vez uma pessoa falou, mas entusiasmo precisa? Precisa! Claro. Gente, como é que eu vou trabalhar sem entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra grega, que em grego quer dizer enteos, Deus em você. Então, quando nós estamos trabalhando com entusiasmo, nós estamos com brilho, com luz, com Deus. Exato. Então, já pensou um profissional de secretariado trabalhando sem energia lá? Esperando as coisas acontecerem? Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa visão, né? Com as competências humanas. Exatamente, porque você tem que saber transmitir isso no seu trabalho remoto. Sim. Né? Você não está presencial, mas você fala com as pessoas, você as tem por vídeo. Então, você tem que saber transmitir isso, transmitir segurança do seu trabalho, a confidencialidade do que está em sob sua responsabilidade. É isso mesmo. E aí até, desculpa, Valquíria, mas puxando pelo que a Artemísia falou, que é a comunicação, né? Sim. Você ter uma comunicação... Eu ia falar sobre isso. Olha, estamos em sintonia. Estamos em sintonia, porque a comunicação é fundamental. Você está lidando com vários públicos diferentes, então você tem que ser uma pessoa, ter uma comunicação clara, uma comunicação concisa, né? Que transmita a segurança para o seu ouvinte. Então, isso é fundamental. E uma outra coisa que eu colocaria também é a questão da negociação. E aí tem pessoas que falam, mas secretária, né, um profissional de secretariado precisa ter a negociação como uma competência? Claro que precisa. Muito. Porque não é nas mãos de um profissional de secretariado está aí muitas negociações que são feitas com, enfim, com hotéis, com fornecedores. Sim. Então, é fundamental que tenha também essa
essa competência bem desenvolvida para poder fazer com que o trabalho tenha um resultado positivo, né? Sim. E a competência, eu acredito que as competências, as soft skills, né, que tanto se Aham. fala, na verdade, é algo que você pode adquirir no dia a dia. Você falou, né, da contratação pelas competências técnicas e a demissão pelas comportamentais, mas assim, como que eu enxergo isso? Eu acredito que a competência técnica você tem que ter. Você Sim. sabe que para ser um profissional de secretariado, você precisa, obviamente, Redigir. saber redigir uma ata, né? Sim. Ter o domínio de uma agenda, enfim, várias outras questões técnicas. Mas, no dia a dia, essas soft skills das quais nós tanto falamos, são coisas que você pode desenvolver no dia a dia também, através de treinamentos, de mentorias, Sim. né? Então, para aquela pessoa que está buscando, né, a profissão de secretariado, é muito importante que ela tenha esse conhecimento porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu não tenho isso, então não posso seguir essa profissão. Pode, é claro, desde que esteja, né, disposta a estudar, se preparar e Sim. desenvolver, né? Excelente. Nossa, gente, olha quanta coisa boa, né, que a gente está ouvindo aqui hoje. Que maravilha, né? E essa questão da comunicação, a gente começa a pensar que alguns profissionais não investem, né, nesse conhecimento da comunicação, né? Algo mais profundo. E tem profissionais trabalhando nas empresas que são muros e não são pontes. Então, a gente vê que a comunicação ela tem que ser uma ponte entre a empresa e o cliente. E o secretariado remoto, mais ainda, né? Como muito bem colocou a Artemísia, nós não estamos ali lado a lado com a pessoa, nós estamos conversando com ela por vídeo, podemos fazer uma reunião presencial, mas nós não estamos o dia todo com essa pessoa. Exato. Então, cabe mesmo ao profissional, né, que atua como secretário remoto, a cultivar isso, né? A estudar, né? Como a Idelma também colocou. Buscar ajuda, né? Buscar mentoria, fazer cursos, ler muito. Eu costumo falar sempre isso para os alunos. Leiam mais, busquem conhecimento. Só o conhecimento da faculdade não é suficiente hoje. Nós precisamos de muito mais que isso. Então, gente, olha, a conversa tá, olha, maravilhosa aqui, né? Eu tô aprendendo muito aqui com essas profissionais incríveis. E uma coisa também que eu gostaria de saber, eu acho que as pessoas que estão assistindo também, o que as motivou, né? Vocês foram secretárias de empresas top das galáxias, né? Vamos falar. Empresas multinacionais. E o que as levou, né, a entrarem no ramo do empreendedorismo? Gostaria de saber. Eu acho que todo mundo que está assistindo quer saber também. Sim. No passado, eu já buscava uma outra, vamos dizer assim, um plano B, né? E me veio a ideia do secretariado remoto. E quando saímos da empresa, nós tivemos a ideia de, né, conduzir esse trabalho juntas, né? As duas caminhando aí de mãos dadas. E começamos a estudar o assunto, fizemos um plano de negócios, estruturamos a empresa e começamos a atuar. E no início chegou a pandemia. Então, as empresas, elas já estavam de uma forma tímida, né, de uma forma muito tímida, iniciando com o home office. E, de repente, elas se viram numa situação que, para ela ter um bom andamento, conduzir o negócio da empresa, elas precisavam dos seus colaboradores em casa ou em qualquer lugar, mas precisava contar com eles. E aí foi que abriram-se as portas para o trabalho de home office, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, né? E isso está cada dia melhor, porque as empresas estão percebendo a diferença.
tem uma grande maioria aí que prefere o trabalho remoto, o trabalho híbrido, porque ela tem mais qualidade de vida, e é exatamente o que nós queríamos, junto com esse trabalho, ter qualidade de vida, e nós estamos conduzindo isso perfeitamente. Então, nós temos o nosso planejamento, ela trabalha na casa dela e eu trabalho na minha casa. Nós nos falamos todos os dias, temos um planejamento semanal, temos reuniões semanais com os clientes e consegue conduzir muito bem. Quando necessário, nós vamos presencial. É só alinhar e nós estamos disponíveis. Mas a grande maioria, né, o nosso tempo, ele é remoto. Ai, que bárbaro, né? Né, Idelma? Exatamente. E o que, agora, né, Idelma, conta um pouco, o que foi, assim, primordial e que ajudou muito para vocês começarem esse trabalho, né? Vocês têm uma experiência gigantesca, né? Isso foi importante? Muito importante. Eu diria que fundamental, na verdade. Sem dúvida. Né? Porque eu acho que é impossível uma pessoa, isso a gente tem visto também muito no mercado, pessoas que não têm o preparo se lançando a fazer o trabalho e depois tendo problemas consigo própria ou até mesmo com os clientes aos quais atendem. Então, assim, eu acho que é fundamental você ter essa experiência, porque com essa experiência você já traz uma bagagem, você já tem o conhecimento, você sabe como funciona uma empresa, você sabe como que funciona uma equipe de trabalho, um executivo. Então, com essas informações e o dia a dia, a experiência do dia a dia, você está mais preparado para lidar com pessoas e com empresas nesse modelo à distância. Porque você já imagina mais ou menos como é que funciona aquela empresa, você conhece, obviamente, quando você conquista um cliente, né? Você vai estudar um pouquinho dele, você vai se preparar ainda melhor, mas toda essa bagagem anterior é fundamental. E não para por aí também, viu, Valquíria? Porque, na verdade, todo dia é um aprendizado, né, Arte? Sim, sem dúvida. Nós, como a Artemisia falou, nós fazemos um planejamento, nós fazemos as reuniões com os nossos clientes semanais para saber como é que eles trabalham, como é que eles funcionam, como é que aquela equipe está habituada no dia a dia, para saber como conduzir isso da forma mais leve, porque também, né, aquilo que a gente falou já das competências, o intuito também é a gente fazer com que essas pessoas, com que o ambiente onde elas trabalham também se torne mais leve. Então, acho que tudo isso envolvido e o aprendizado constante é fundamental. A gente tem, principalmente por trabalhar à distância, você tem que ter conhecimento das tecnologias. Sim. Né? Então, não tem como você ficar fora disso. Tem gente que diz, eu não gosto de tecnologia. Você tem que gostar. É verdade. Tem que gostar. Ou, né? Não vai continuar, né? Sim, exatamente. exatamente. E você tem que, o secretariado remoto, a profissional, ela tem que criar uma base, ela tem que conquistar o cliente, ela tem que conquistar a confiança. Então, é aí onde aparecem alguns muros. Porque se você não me conhece, como que você vai dividir informações importantes de sua vida pessoal, informações importantes de uma empresa? Então, esse passo é muito importante. Você tem que conquistar o seu cliente. Ótimo. É uma coisa muito interessante, né, que vocês falaram agora. É sobre essas pessoas que estão entrando, né, nesse trabalho também. Eu tenho percebido que, em função da ausência de vagas e oportunidades para profissionais de secretariado, muitas vezes a aluna termina a formanda. Ela termina o curso e ela faz um curso, né, porque além de tudo ela faz a graduação, depois ela faz um curso rápido, sei lá, de um mês, e ela vai atender pessoas. Eu, Valquíria, avalio que essas pessoas, não é que elas não sejam boas, mas elas têm lacunas. Por quê? Porque não tem um referencial anterior. Sai da faculdade, só fez estágio, já quer ser dona dessa empresa, né? Fazer, por exemplo, atender cliente sem ter bagagem. Então, o que vocês me dizem? Eu sei que a Idelma já até falou um pouco sobre isso, mas o que vocês diriam para essas pessoas? Quais as etapas que elas deveriam, né, trabalhar
né? Entra direto, vocês concordam, vocês acreditam que elas possam passar por trabalhos em empresas para agregarem os valores da empresa, conhecerem missão, visão, valores, para estarem aptas para esse trabalho remoto. O que vocês me dizem? Olha, é uma sugestão, porque essas moças, elas são muito inteligentes, elas têm capacidade de atuar, mas fica a sugestão, vamos conhecer um pouco o presencial, vamos conhecer a rotina de uma empresa. A partir do momento que você tem uma base, que você conhece um pouco, você vai atuar melhor. Você não vai perder clientes, você vai ganhar clientes. Então, se você vai de cara para o remoto, você pode perder a oportunidade de ter um bom cliente. Então, vamos conhecer um pouquinho o presencial e depois vai para o remoto. Eu acho que vale a pena. E acho que tem uma outra coisa também, Valquíria, que é assim, quando o Artemisia e eu iniciamos esse trabalho remoto, mesmo tendo já anos aí de experiência e de bagagem, nós fomos fazer um curso específico, nós fomos nos preparar para iniciar esse trabalho. Fizeram um plano de negócio. Fizemos um plano muito de legal. negócio, exatamente. Não foi assim, vamos fazer e... Não, você tem que ter uma base, você tem que ter um fundamento, né? Você tem que estar preparada para o que você vai encontrar, para o que você pode oferecer. Então, às vezes a pessoa tem a formação, né? E acha que com aquilo ela está pronta para fazer qualquer coisa. Não é simplesmente assim. Então, você tem que ter, acho que entra uma questão também de humildade, de saber o que falta, qual é o complemento que falta para você poder, de repente, seguir aquela linha que passa a ser um pouco diferente. Obviamente que tem toda a estrutura, né, do secretariado presencial que nós tivemos durante tantos anos, mas, enfim, você tem que partir de um ponto e estar preparado para que você possa oferecer o melhor serviço possível, que essa é a ideia. Como a Artemisia falou, o trabalho de secretária, do profissional de secretariado, é um trabalho que exige... a pessoa que vai te contratar, ela precisa ter confiança em quem ela está contratando. É uma relação de confiança. É uma relação de confiança. Totalmente de confiança. Então, é muito difícil, às vezes, você passar isso para quem não te conhece, para quem não sabe quem é você. Então, tem todo um trabalho que você tem que fazer sobre isso, né, Artemisia? Para poder conquistar mesmo o cliente e mostrar para ele que você é um profissional, que você é um profissional sério, que você é um profissional comprometido com aquilo que você se determina a fazer, para que as coisas fluam bem, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei com expatriados, e o expatriado tem, né, 2, 3 anos ele está aqui, depois ele vai para outro país. Então, a cada 3 anos, eu tinha que começar de novo. Né, você não muda de empresa, mas você muda de executivo a cada 3 anos, praticamente. Então, você tem que conquistar esse cliente teu, esse teu cliente interno. E, obviamente, no presencial, isso ajuda, ele vai melhor, ele vai fluir melhor. E o que eu sempre falei para as meninas que trabalharam comigo, o importante é que você trabalha para uma empresa, você não trabalha para o executivo, é a empresa que está te contratando. Então, faça um bom trabalho para todos e não para aquele executivo. Então, por isso que o presencial, eu acho importante que a pessoa conheça, viva uma experiência que seja pequena, para ela ter uma ideia melhor do que é esse mundo corporativo no presencial. Excelente. Gente, eu estou assim, né, querendo agora fazer a pergunta que não quer calar, né? Vocês já pensaram em dar um curso de secretariado remoto? Porque para mim vocês têm muita bagagem. Gente, vamos pedir, né, para que elas façam um curso, organizem um curso, porque aqui o que a gente está falando, né, o assunto é muito rico. Sim. E eu vejo que vocês, com a competência, o histórico profissional, vocês podem montar um curso maravilhoso. Tem muita gente curiosa fazendo curso.
não tem nem experiência, lança um curso, só quer ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele vem com o nosso trabalho, né? Sim. Com o nosso esforço, com tudo que nós queremos fazer. Agora, eu penso que vocês, se vocês não estão pensando, amadureçam essa ideia. Já pensaram em fazer um curso? Spoiler, gente, dá um spoiler aqui. Nós até chegamos a dar um curso, foram 3 turmas, né, em períodos diferentes, na época da pandemia, para um grupo de secretárias júnior, né, e realmente foi muito bom. Mas o curso não estava voltado para atuar como secretária remoto, né, era para atuar no seu presencial, no seu dia a dia. Então, amadureça essa ideia. Porque daqui pode sair um curso. Que eu vi, assim, o que vocês falaram, né? Ouvi atentamente, eu vejo um curso. Vocês podem começar a pensar nisso, a preparar, planejar, porque eu tenho certeza que vocês vão formar excelentes profissionais. Pela empresa né, que vocês atuam hoje. E um outro ponto também dentro do secretariado remoto, que você pode atuar como pessoa jurídica ou como pessoa física. Então, de repente, a empresa ela é de médio porte, ela não tem um headcount, ela não tem uma estrutura para colocar um profissional, ela contrata o profissional de secretariado para atuar em alguns pontos que é o que ele precisa. Sim. Tranquilamente, porque é uma conta boba, né? Se você tem um profissional que ele te custa R$1.000, o salário dele é R$1.000, ele vai te custar R$2.000, quase R$2.600. Sim, os encargos, né? Os encargos. Então, se você vai para a pessoa jurídica, você não tem os encargos, você não tem férias, você não tem 13º, você vai pagar por aquele serviço. Então, se a profissional ela tem dificuldade de conseguir oportunidade como CLT, vá no PJ. Eu acho que vale a pena. Vocês acham que... Porque eu já ouvi isso, né? Vou fazer até essa pergunta, porque eu já ouvi. Que tendo muitos profissionais como vocês, o secretariado em empresa pode acabar? Não. Eu sempre ouvi isso na minha vida profissional, de que o secretariado ia acabar. Não, ele não acaba. Ia ser extinto, né? A profissão ia ser extinta. Exatamente. Não tem Eu isso. ouço isso também, Não nossa. tem. Acho que há 30 anos que a gente ouve isso, né? Mais Sem ou menos dúvida. isso. 30 anos. Por aí. Então, quer dizer, ela é o braço direito, ela é a estratégia, ela é a pessoa que conecta o seu executivo com o seu time. Ela ajuda a construir, sabe, aquela área, ela ajuda a cumprir as metas. É muito importante. O executivo, quando ele tem essa profissional que ele confia, ele consegue conduzir o dia dele muito bem. Então, não dá para ficar. A secretária, ela atua numa diretoria financeira, ela vai atuar em recursos humanos, ela vai atuar em marketing. Você pode colocar profissional em qualquer diretoria, em qualquer presidência, ela vai atuar. Então, ele é um profissional que ele é flexível, vamos dizer assim, né, Idalma? Flexível. Ele tem habilidades para atuar em qualquer diretoria dentro de uma empresa. E então, dentro de segmentos, né, diferentes. De segmentos diferentes. Ela tem empresas que a profissional, ela atua com uma parte administrativa, ela faz atividades operacionais para o financeiro. Então, hoje uma profissional, ela faz muito dentro de uma empresa. A execução das tarefas delas é um leque gigante. Quando você abre uma vaga, que você recebe uma vaga no WhatsApp da vida, alguma coisa assim, você começa a ler, é uma lista enorme de requisitos. Sim. Aí você olha e fala, nossa, tudo isso? Mas quando você presta atenção no seu dia a dia, é tudo isso e algo mais. Sim, é verdade. Ela tem habilidade de atuação fenomenal.
Exatamente. E é interessante, porque como você falou, nós ouvimos isso já há uns 30 anos. A profissão vai Eu me acabar, lembro, vai 30 anos. extinguir. Eu era criança ainda, mas eu ouvi. Exatamente. Mas eu acho que, assim, são pessoas que têm uma visão muito turva do que é exatamente essa profissão, né? Porque Não conhecem, né? não conhecem, exatamente. Como a Artemisia falou, né? Os requisitos são gigantescos Verdade. quando você vai procurar, né, uma vaga de secretária, de profissional do profissional na área. Os requisitos são gigantescos nós falamos já disso, é o profissional multifuncional, porque eu acho que essa visão de quem fala, nossa, vai acabar, está extinguindo, é porque pensa no secretariado ainda como anos atrás, quando iniciou, que era aquela coisa mais Sim. básica e tal. Hoje não, hoje o profissional de secretariado, ele atua de diversas formas, ele faz trabalhos múltiplos, diferentes tipos de trabalho, para diferentes segmentos, diferentes empresas. Então, não é uma coisa simples, como muita gente pensa que é. Tem gente que, inclusive, pensa que não precisa nem ter formação para ser um verdade. profissional da área. Exato. E eu acho que é uma visão completamente turva, alguém que não está acompanhando as mudanças, né, do mercado, como que a globalização está, enfim, se dissipando. E não, muito pelo contrário. Então, muitas vezes, algumas pessoas veem, eu gostaria tanto de fazer secretariado, mas eu vou mudar porque já me disseram que isso vai acabar, né? Isso E é aí você tem que verdade. dizer, não, calma, qual é a sua intenção? Se é algo que você realmente gosta e ama, espera um pouquinho, vamos conversar, É né? verdade. E tem essa questão hoje, né, que o secretariado, ele tem algumas tendências, né, que são trabalhos que saem do secretariado Sim. e a pessoa pode executar depois com um outro nome, inclusive. Office Manager Sim. é um desses trabalhos. Uma pessoa que trabalha com facilities também, Exato. organizadora de eventos. Então, uma pessoa que é profissional de secretariado, ela pode fazer esses trabalhos depois, né? E eu lembrei de algo quando você estava falando, Idelma, sobre essa questão da valorização da profissão. Há vários anos, né? Saiu uma matéria no jornal inglês, no jornal The Guardian, que dizia o seguinte: os melhores profissionais do mundo em secretariado são os brasileiros, né? Vou falar no masculino porque temos homens na profissão. Menos de 10%, mas temos homens, né? Profissionais de secretariado. Mas dizia que o Brasil dava show em secretariado. Aliás, o Brasil é o país mais bem organizado em secretariado. Eu sempre brinco com os alunos e digo, né? O Brasil, ele tem 2 dias de comemoração. O dia 30 de setembro e o Dia Internacional, que é em abril. Qual profissão que comemora 2 vezes? Não tem. Não tem. Né? Então, nós temos código de ética, nós temos lei de regulamentação e nós temos esse arsenal de ferramentas que nós utilizamos, né? Como vocês bem colocaram. Quando você vê as vagas, precisa, né? Eu que faço também esse trabalho de recolocação, as empresas pedem tantas coisas que às vezes eu fico, meu Deus, o job description é tão grande. Você fala, gente, será que eu vou achar alguém que faça tudo isso? E acha. Exato. Porque as pessoas estão evoluindo, estão se desenvolvendo, né? Então, eu vejo essa profissão e essas ramificações, né? Que o secretariado remoto é uma ramificação. Exatamente. Exatamente. Acho que isso vale, né, a gente ressaltar mesmo. E aí eu pergunto para vocês, né, que é uma coisa muito legal. Quais as etapas do trabalho de vocês? Vamos imaginar que eu, Valquíria, queira contratar os serviços de vocês duas, né? O serviço da empresa de vocês. Como é que funciona? Eu telefono, mando uma mensagem, aí como é que, né, tudo isso acontece a partir desse meu primeiro contato? Eu acho que nós podemos citar um exemplo de um cliente atual, vamos dizer assim. Nós recebemos a mensagem dela, dizendo que estava interessada, até porque essa executiva já conhecia o nosso trabalho e ela queria nos contratar para participar das reuniões do staff dela e da reunião dela, da presidente com seu staff, gerar atas dessas reuniões e fazer acompanhamento diário da agenda dela.
E então nós fizemos uma proposta, nós criamos um pacote, vamos dizer assim, e apresentamos para ela, e ela aceitou, falou que estava de acordo e que podíamos começar. E aí eu propus que fizéssemos uma experiência de 3 meses, um contrato de 3 meses, para ver se realmente era o que ela, né, estava esperando. Né, então. Exato. E por fim deu certo, ela gostou e nós estamos com ela até hoje. Então, ela nos contratou para esta demanda somente. Muito bom, Não é? excelente. Nós já tivemos outras contratações, por exemplo, uma família entrou em contato perguntando se nós poderíamos ajudá-los na emissão do visto americano. Olha, que bárbaro. Aí nós fomos, a secretária faz isso Sim. dentro da empresa, para o Visto, executivo, passaporte, né? faz tudo. Sim. Então nós fomos buscar a informação no mercado do custo do serviço para poder usar um valor adequado e justo para as pessoas. E fizemos. A família toda teve o visto aprovado, lindo, Olha. ficamos felizes. E a gente, sabe, cada vez a gente fica mais contente, satisfeitas com o nosso trabalho, porque, além de tudo, nós estamos aprendendo. Nós já fizemos alguns trabalhos aí que nós nunca tínhamos feito na nossa vida e nós fomos em frente, fizemos, deu certo e foi um sucesso. Olha que maravilha. Vocês Então- têm um contrato de trabalho? Sim, Sim. sim, Ótimo. nós emitimos Nós contrato. emitimos contrato com termo de confidencialidade, que acho que é algo Que super maravilha. importante, né? Que é o que muitas Somente pessoas... reuniões, né? Sim, Participar de exatamente. reuniões. Exatamente, porque, na verdade, nós participamos de reuniões do CEO da empresa, onde, né, todos sabem que Informações. as informações confidenciais são discutidas ali, então é óbvio que o executivo ele tem que ter confiança total no trabalho de quem ele está contratando. E então, para nós é uma grande satisfação, né, Arte? Porque Sim, a sem Artemisia disse que nós fizemos um contrato inicial de 3 meses, que depois foi renovado para 1 ano, já se renovou novamente. Que Então, assim, maravilha. isso demonstra de fato que a empresa, né, o CEO da empresa está satisfeito com o nosso trabalho, com aquilo que nós vemos, né, estamos desenvolvendo dentro da empresa. Além desse trabalho que a Artemisia comentou, nessa empresa nós também fizemos alguns outros pontuais, então nós atuamos de diversas formas, trabalhos pontuais, trabalhos por contrato, e como a Artemisia falou também, é assim, um aprendizado constante. Que maravilha, né? Quer dizer, vocês atuam, trabalham e ainda aprendem. Exatamente. Coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. dúvida. Une o útil ao agradável mesmo, né? E com uma qualidade de vida melhor. Exato. Vocês tenho fazem dúvida. os Exatamente. horários, né? Não Então, tenho De dúvida. trabalho. Muitas vezes trabalha até de fim de semana. Sim. Dependendo, né? Sim. Se necessário, Se mas necessário. hoje em dia eu faço a minha caminhada com tranquilidade. Olha que beleza. Eu vou fazer o meu pilates, eu tenho o meu horário de almoço flexível. Então, isso não tem preço. Não tem preço, não tem mesmo, né? Muito bom, É viu, impressionante saber como isso disso. influencia no dia a dia, não é? Você se sente muito mais motivada, inclusive, porque, e nós falamos aqui da flexibilidade, do planejamento, da organização, como é fundamental para que você possa usufruir desse tempo também que você tem, Com certeza. né, para as coisas pessoais que você precisa fazer e resolver, como, por exemplo, priorizar a si mesmo. Não é? Exatamente, né? Nossa, que maravilha, né, gente? Nossa, com tanta coisa que vocês falaram, né? Eu preciso contratar os serviços de vocês, porque assim, Fique à incrível, vontade. tanta coisa, né, que elas podem fazer, né? Essa coisa de organizar a viagem. Eu acho isso maravilhoso, né? Quando eu fui também secretária, né, por mais de 20 anos, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, era organizar as viagens dos executivos, né? E eu vejo hoje que você pode contratar uma empresa como a de vocês para fazer isso, Sim. né? Tanto uma viagem de trabalho como uma viagem Férias. de férias, né? Sim. Passeio, família toda. Uhum. Maravilhoso, gente. Eu tô assim muito feliz assim de ouvir tantas coisas, né? E o mundo hoje ele pede muita qualidade, né? E a gente percebe, né, de ouvi-las. Com certeza as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo, vão perceber essa qualidade. O que vocês, né?
podem dizer para os clientes, assim, o que esperar do trabalho, né? Se eles, né, os clientes, as pessoas que estão assistindo, né, contratarem os serviços, o que as pessoas podem esperar da Artemisia e da Idelma? Pode. Acho que comprometimento é a palavra inicial, Ótimo. porque nós somos extremamente comprometidas. E como você falou, se precisar trabalhar no final de semana ou virar à noite para eventualmente entregar um trabalho, nós faremos, como sempre fizemos, né? Eu acho que, para mim, inclusive, comprometimento é a palavra. E a qualidade, pela experiência que nós temos, a responsabilidade de saber que aquilo que foi solicitado, se foi negociado para entregar em determinada data, será entregue em determinada data. Eu acho que basicamente é isso, né? O comprometimento, a pontualidade da entrega e a qualidade do trabalho, porque nós, inclusive, a gente se divide, nós fazemos, uma confere, a outra confere novamente, porque justamente nós queremos entregar o que é melhor. Que bárbaro, né? E nós estamos já chegando, né, praticamente no final desse nosso bate-papo, que foi tão rápido, né? Parecia que ia demorar, mas foi maravilhoso, né? Passou muito rápido, né? É porque é um assunto que nós gostamos de falar, né? Exato. Então passa muito rápido. Então, assim, para as considerações finais de vocês, né, seria bom vocês falarem um pouco, né? Passarem alguma dica, se despedirem, né? O tempo de vocês agora. Bom, mais uma vez eu vou agradecer a SBTD e a Êxito por essa oportunidade. A minha mensagem para o profissional de secretariado é que assuma a sua posição, que seja presencial, que seja remoto, mas a profissão da dedicação, do comprometimento, porque o profissional de secretariado, ele vai tratar dos assuntos confidenciais, ele tem um papel muito importante dentro de uma empresa, ao lado de um executivo, e então continuem atuando, dando o seu melhor no seu dia a dia, porque ser secretária é uma arte. Muito bom, olha que lindo, né, gente? Ser secretária, ser secretário é uma arte. Então, olha quanta coisa, né, nós podemos tirar, né? Aí vai ao encontro do que vocês falaram também da questão da criatividade. Exatamente. Né? Criar, né? Movimentar, né? Liderar. Quanta coisa boa que o profissional de secretariado pode fazer, né? Então, é uma profissão que não vai acabar. Tá? Não se preocupem, não vai acabar. Não mesmo. Mas que precisa de dedicação, Total. de comprometimento. Totalmente. Idelma, suas considerações? Eu também quero agradecer muito a SBTD e a Êxitos pelo convite, agradecer a você, Valquíria, por Sem conduzir dúvida. aqui Excelente. o nosso bate-papo, excelente. Tantas coisas mais, né, que poderíamos falar. Mas, enfim, eu acho que a minha Deixa dica... pro próximo. Deixa pro próximo. Acho que a minha dica vai para que o profissional se prepare, que estude, que se atualize, que se espelhe em alguém da área, do setor, para também obter o sucesso que tanto deseja, né? Acho que já falamos no comprometimento, é uma palavra muito forte para mim. Eu sempre tive isso como um condutor na minha vida profissional, e eu acho que é isso, é se preparar, se espelhar, dar o seu melhor, porque a satisfação com certeza é inevitável. Que bacana, né, gente? Muito bom, né? Eu li certa vez uma frase em uma palestra e eu guardo essa frase, não vou me lembrar agora, né, quem é o autor, mas dizia o seguinte: o talento é subproduto da paixão. Então, quando nós nos apaixonamos por algo, nós mostramos o nosso talento. E aqui nós podemos perceber que existe essa paixão, esse amor pela área de secretariado e agora pelo secretariado remoto. Então, eu também vou me despedir, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ter esse bate-papo tão gostoso, né? Esse bate-papo tão leve com essas duas profissionais de muita qualidade, tá? Que falaram aqui brilhantemente sobre uma área que parece nova, mas não é tão nova, mas que elas trazem aí
com muito conteúdo e muita qualidade. E agradecer também, além, né, de agradecer vocês, agradecer a SBTD, a Êxitos também, por nos proporcionar uma tarde tão gostosa, né? Momentos tão agradáveis. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.